Olá, mais uma vez, bom dia a todos, meninos e meninas do terceiro médio. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar sobre pronomes relativos, tudo bem? Então, assista, pega a sua apostila, pega o seu material, faça as anotações que forem devidas, que você julgar necessárias, né? E entre em contato com o professor, tá bom? Para tirar dúvida. Ou use o nosso fórum, certo? Galera, vamos lá, tá? Bom trabalho e bora estudar! Olá meninos, tudo bem? Bora lá, né? Uso dos pronomes relativos. Vamos ver aí a definição. O que são os pronomes relativos? Para a gente unir duas orações por meio, né, de um pronome relativo qualquer, é necessário que eles tenham um elemento em comum, o mesmo elemento. Um exemplo, né? Ontem roubaram o quadro. Temos aí esse termo, o quadro. O quadro estava na parede da sala. Eu posso transformar essas duas orações, né, que são períodos independentes, né, que são cada uma faz parte de um período. Eu posso transformar tudo isso em um período só, né? Começando com uma letra maiúscula e terminando com um ponto final só, né? Então, ontem roubaram o quadro estava na parede da sala. Como a gente une essas duas orações, né, esses dois períodos? Dizendo, né? Ontem roubaram o quadro que estava na parede. Essa palavra que está funcionando como um pronome que retoma o quadro. Ontem roubaram o quadro, essa é a primeira oração. E a segunda oração, quem seria o sujeito dessa segunda oração? Olha que coisa interessante, o sujeito da segunda oração é o pronome relativo que, né, que faz menção, que faz referência ao quadro, ok? Então, bora lá. Vamos começar, por exemplo, com o primeiro pronome, que é o mais usado, o pronome relativo que. A gente usa até onde não precisa, às vezes. Marcos analisava um texto. O texto era incompreensível. Muito bem, o que está, né, se repetindo é essa expressão texto. Temos um texto e depois temos o texto. Como eu posso unir isso em uma oração, né, que tenha, né, em um período único? Como eu posso unir esses dois períodos em um só? Usando o pronome relativo que. Marcos analisava um texto que era incompreensível, que faz referência a um texto. Tudo bem? Vamos lá. Há o pronome relativo quem, que funciona como o que a gente acabou de ver, mas ele é voltado para pessoas. Júlia foi embora. Todos se apaixonaram pela Júlia. Temos Júlia e temos o pela Júlia. Posso usar aqui, Júlia, por quem todos se apaixonaram, foi embora. E olha que coisa interessante, né? Eu usei o quem e você vai ver que, como se apaixonaram, quem se apaixona alguém ou se apaixona por alguém? Por alguém. Então, antes do pronome relativo, se o verbo ele tiver uma preposição depois, né? Eu tenho que botar essa preposição não mais depois do verbo, mas antes do pronome relativo. Olha que interessante. Bem, e aqui outra coisa que eu quero que vocês observem. Júlia foi embora, eu peguei todo esse período, eu abri esse período e eu peguei essa oração, Júlia foi embora, abri um espaço no meio dessa oração e coloquei a oração subordinada, que é por quem todos se apaixonaram, certo? E o pela Júlia eu usei esse quem, né? E o por, né? E o pela eu transformei em por. A gente vai ver isso mais adiante. Outro pronome também que é muito usual é o pronome relativo o qual. Eu posso usar ele no lugar do que ou no lugar do quem. Por quê? Em algum momento, né, pode acontecer uma duplicidade de sentido, uma ambiguidade de sentido. A gente não sabe direito se o pronome que, né, a quem ele se refere, ou o pronome quem, né, a quem especificamente se refere. Então,
tirar qualquer ambiguidade dos do que, a gente usa o qual e, claro, né, as suas flexões. A qual, os quais, as quais. O guia da turma se atrasou. O guia da turma era novo na empresa. Poderia dizer, né? O guia da turma que se atrasou era novo na empresa. Ou posso, né, para deixar mais claro que esse pronome está se referindo ao guia, eu posso usar o pronome o qual. O guia da turma, vírgula, o qual se atrasou, vírgula, era novo na empresa. Se fosse a guia, a qual. Se fosse os guias, os quais se atrasaram. Tudo bem? Pronome relativo onde tem a ver com, né, lugar. Moro na rua. A rua é essa. É muito comum, né, para transformar esses dois períodos em um só, a gente diz, né, a rua que moro é essa. Esse que moro, sem o em, né, ele não é adequado. Ele é totalmente, né, comum na nossa linguagem coloquial, mas no uso formal não. Eu tenho que usar onde ou a expressão em que. Olha só um exemplo. Esta é a rua onde moro. Facinho, né? Quando se trata de um lugar físico, onde, certo? Botei até 2 pontos aqui. A gente corrige isso daqui a pouco. A rua onde moro é esta. Vou ter que corrigir. Não tem jeito. Pera aí. Pronto. Isso me dá gastura, gente. Certo, meninos? Então vamos lá. Outro pronome também muito usado é o pronome relativo cujo, né? Que deveria ser mais usado, mas a gente bota, né? No mesmo caso ali do onde, a gente bota um que aí tá na nossa linguagem coloquial e vai que vai. Visitava sempre as primas. Passara a infância na casa das primas. Nossa, agora que eu percebi que, enfim, né? Sou meio estranho, mas bora. Não foi intencional. Visitava sempre as primas em cuja casa passara a infância. É muito comum na linguagem coloquial, né, a gente dizer visitava sempre as primas, né, que passara a infância na casa delas. Não, é em cuja. Tudo bem? Esse cuja tem a ver com algo que pertence a alguma coisa, certo? E o cuja, ele concorda, olha que curioso, concorda com a coisa possuída, né? A casa era das primas, só que o cuja não é cujas, que se refere à prima, não, é cuja, que se refere à casa, certo? Atenção, meninos, a gente tem que verificar, quando a gente usa um pronome relativo, se o pronome ele está associado, né, a um termo que precisa de preposição. Por exemplo, há verbos que precisam de preposição depois dele e tem um pronome relativo. E aí, nesse caso, eu tenho que manter essa preposição e jogar essa preposição, que normalmente fica depois do verbo, para uma posição antes do pronome relativo. Nossa, ficou confuso, professor. Bora ver um exemplo. Comprei um agasalho. Preciso do agasalho. Se eu preciso, eu não preciso agasalho, eu preciso do. É muito comum a gente dizer, né? Comprei um agasalho que precisei. Mas não é o interessante. Por quê? Eu comprei um agasalho do qual precisei ou de que precisei. Então eu tenho que botar essa preposição que ocorre depois do verbo antes do pronome relativo. Comprei um agasalho do qual preciso ou do qual precisei, enfim. Certo? Bora praticar, hein? Vamos ver. Comprei alfajores. Você também gosta de alfajores. Meninos, você vai agora, né, tentar fazer essa atividade. Tenta transformar esses dois períodos em um período só. Tá? Eu vou dar espaço para que você aí dê uma pausa e você tente transformar isso em uma só. Bora lá. 3, 2, 1, pausa e bora fazer. E aí, como é que vocês fizeram? Vamos ver como ficou? Comprei alfajores, dos quais
você também gosta. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. E o pronome relativo qual, ele tem o o, né? Então é do qual ou das quais, enfim, né? Você também gosta, certo? Não se esqueça do uso da preposição. Aqui eu poderia usar até o que? Comprei alfajores, de que você também gosta. Não fica tão claro, mas tudo bem, né? Fotografei a casa. Meus pais moraram na casa. A gente já fez esse exemplo mais pra frente, né? E aí? Aliás, não é um exemplo parecido, na verdade. Como é que você vai transformar esses dois períodos em um período só, usando um pronome relativo e não se esquecendo da preposição? 3, 2, 1, bora fazer. Pausa e faz. E aí, como é que foi? Vamos conferir? Fotografei a casa em que meus pais moraram. É assim, porque se meus pais moraram, eles moraram em algum lugar. Certo? Eu botei um em que. Se você meteu um onde meus pais moraram, beleza, você aí já deu uma hackeada e tá correto, né? Fotografei a casa onde meus pais moraram, já que a gente está falando de um lugar específico, ou em que. Tudo bem? Outro exemplo. A menina ainda não chegou. Eu gosto dos olhos da menina. Como é que a gente resolve isso aí? Como é que a gente transforma esses dois períodos em um período único, usando o pronome relativo e mantendo a preposição? Bora lá! 3, 2, 1, pausa e faz. Bora lá, né? A menina de cujos olhos eu gosto ainda não chegou. Certo? Você tem que olhar essa preposição e mantê-la, certo? Galera, é isso aí, né? Acabamos de ver aí o uso dos pronomes relativos. Em caso de dúvida, né, chame o professor, converse com o professor, ou, né, que é uma outra dica também, dê uma olhada novamente no vídeo, olhe de novo o vídeo, anote as dúvidas que surgirem e entre em contato com o professor, tá ok? Dê pausa, anota, faça todas as anotações necessárias. Bem, meninos, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Tchau, tchau. É isso aí.